Seja bem-vindo à Really Experience. Seja bem-vindo ao seu desafio de 30 dias. 30 dias para você aprender o seu inglês de verdade. Meu nome é Paulo Ricardo e em nome da Really Experience eu lhes dou as boas-vindas a esse curso de inglês, ao curso que você inicia a partir de agora. Quem que é a Really Experience? A Really é uma escola de inglês americana com professores nativos, sede em Orlando, na Flórida. E por que é importante você saber isso? É muito importante você saber isso porque a Really trabalha com inglês de verdade. Nós trabalhamos com inglês do dia a dia. Nossos professores são professores que vivem o inglês lá nos Estados Unidos. Eles vivem o inglês de verdade, eles vivem o inglês no dia a dia. Não aquele inglês de 30 anos atrás. O inglês que está se falando hoje, nas ruas, nos Estados Unidos. O inglês que está se falando no trabalho nos Estados Unidos. O inglês que está se falando nas universidades lá nos Estados Unidos. E quando nós falamos do inglês americano, é importante a gente ter uma metodologia para trabalhar o inglês. E eu falo para você, você só vai aprender inglês se você pensar em inglês. O que é pensar em inglês? Pensar em inglês é ter uma metodologia integrada, é ter uma metodologia completa. E é o que a Really propõe. Nós trabalhamos não só com aulas que você vai ouvir passivamente, nós trabalhamos com atividades e é muito importante nesses 30 dias você desenvolver atividades. Você vai assistir aula, você vai ler textos, você vai repetir textos, você vai falar com o seu smartphone. Nós temos um robô especificamente treinado para ouvir você e falar se você está falando certo ou se você está falando errado. Você vai ouvir e indicar quais palavras você está ouvindo. Você vai desenvolver um inglês que a gente chama inglês integrado. Perfeito? E isso é muito importante para que você consiga desenvolver o seu inglês de verdade. Você consiga desenvolver a atenção do inglês. Você consiga desenvolver o pensar em inglês. E sem pensar em inglês, você jamais vai falar inglês. Bom, como que nós vamos trabalhar esse nosso curso? Aqui nós temos as atividades que nós vamos desenvolver a partir de hoje. Hoje nós temos essa aula introdutória, onde você vai fazer o planejamento do seu curso. E a partir daqui nós temos todas as atividades. Preste atenção, porque esse curso está pensado para que você desenvolva em 30 dias. Mas você só vai conseguir desenvolver em 30 dias se você tiver bem planejado, se você seguir as regras, se você seguir o mapa. Me acompanha aqui que eu vou começar a falar das atividades para você. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos é a Class at Once. O que são as Class at Once? Class at Once é a aula como se fosse a aula ao vivo, aquele professor que vai estar trabalhando com você o tempo todo. São aulas a partir de 50 minutos, não são aulas ao vivo, são aulas que foram gravadas especialmente para vocês, onde o professor vai trabalhar a aula corrida, como se você estivesse sentado em uma sala de aula e assistindo o professor. Uma observação, essa aula ela é toda em inglês. Nossa, Paulo, a aula toda em inglês, eu não vou entender. Calma, você vai entender. De cara, a gente sabe que você vai ter alguma dificuldade para compreender a aula em inglês. É natural, é normal. A primeira aula, a segunda aula. Você vai ver que a partir da terceira aula, você vai começar a entender naturalmente o que o professor está falando. Talvez você não entenda 100%, mas você vai entender bem o que o professor está falando. Lembra o que eu falei antes? Pensar em inglês. O teu cérebro vai começar a acostumar com o inglês. E aí você vai começar a entender o professor de uma forma natural. A Class at Once, presta muita atenção no que eu estou falando agora. Ela vai ficar aberta para vocês durante 48 horas apenas. Então, a partir do momento que essa aula ela é aberta para vocês, vocês têm 2 dias para assistir essa aula. O horário que vocês quiserem, quantas vezes você quiser assistir. Porém, no terceiro dia, essa aula vai fechar e vai abrir a próxima aula. Por exemplo, no dia 1, abre a aula 1. Ela vai ficar aberta no dia 1, no dia 2, no dia 3. Vai fechar a aula 1 e vai abrir a aula 2. E assim por diante até a 15ª aula. Esse programa nosso de 30 dias é um programa que foi repensado, ele foi reestruturado para você que quer fazer um semestre inteiro em 30 dias. É o mesmo conteúdo de um semestre, só que ele está condensado em 30 dias. E como é que a gente consegue ter sucesso em 30 dias? Vai depender de você. Você vai ter que se dedicar
diariamente ao inglês, mas nós vamos te ajudar. Nós vamos ajudar você a se organizar com as atividades que têm que ser feitas. Além da Class Advance, você vai ter todo o suporte que essa aula tem, que são as Study Class, o Listen e o Talk. O que são as Study Class? As Study Class é essa mesma aula, Class Advance, que está dividida em vários blocos, 15, 20 blocos, aulas em torno de 1 até 3 minutos, onde você vai assistir ela várias vezes. Cada bloco está tematizado, você vai assistir ele com a legenda em inglês. Lembra que eu falei, a Class Advance, ela está totalmente em inglês, sem legenda. Porém, aqui na Study Class você tem a aula com a legenda em inglês. Depois que você assistir ela com a legenda em inglês, você vai assistir ela com a legenda em português. Na sequência, você vai assistir novamente com a legenda em inglês. Por que é importante esses 3 passos? Esses 3 passos são muito importantes porque você ouviu a aula sem legenda nenhuma. Depois você vai ouvir essa aula com a legenda em inglês. Você vai começar a ligar como fala a palavra e como escreve a palavra. As legendas em inglês são muito importantes para isso. Depois você vai ouvir em português, com a legenda toda em português. E aí você vai compreender 100% do que o professor falou. Novamente, é importante você repassar a aula com a legenda em inglês. Para quê? Para que você reveja aquilo que você teve dúvida e você grave no seu cérebro. E por último, a gente indica que você assista novamente esse trecho da aula sem legenda nenhuma. E aí você vai falar para o teu cérebro, quem manda aqui sou eu. Entende esse negócio aí, que é dessa forma que a gente aprende a pensar em inglês. Além das aulas que você vai assistir, junto você tem o que a gente chama de Read and Repeat. O que é o Read and Repeat? São textos que você tem, são frases que você vai ler e repetir. Então você vai ouvir o áudio que tem nessa frase, você vai ler ela e repetir o que esse áudio está falando. Mas para que serve isso daqui? Isso daqui vai servir principalmente para você fixar o vocabulário desse bloco, o vocabulário dessa aula. Além disso, você tem o Listen. As atividades de Listen são atividades onde você vai ouvir frases e você vai identificar qual é a palavra que encaixa nessa frase que está faltando ali naquele momento. Isso é muito importante para a compreensão, para que você consiga entender bem o inglês, para que você consiga saber o que está se falando. E por último, nós temos o Talk. E observa aqui que está falando que o Talk é obrigatório. Você tem 25 talks por aula, ou seja, cada aula você tem 25 talks para fazer. É bastante coisa. E por que está falando que é obrigatório? O talk é a forma como nós da Really sabemos que você já está começando a desenvolver a fala do inglês. Você vai falar com o seu aplicativo, então você vai pegar o teu celular, deixa eu pegar o meu aqui, e você vai falar com o seu aplicativo. Então vai ter frases, você vai ouvir essa frase e você vai repetir essa frase. Quando a frase estiver ok, você vai receber um sinalzinho verde que ela está ok. Enquanto ela estiver em vermelho, você vai repetir essa frase quantas vezes for necessário. Para quê? Para trabalhar a musculatura vocal, para trabalhar a forma como você vai falar o inglês. E isso é fundamental. Porque não adianta você só pensar em inglês, também você vai ter que falar inglês. E aqui na Really você começa a falar inglês na primeira aula. Então você tem talk em todas as aulas, 25 talks. E por que está obrigatório? Está obrigatório porque você tem que fazer pelo menos 75% dos talks para conseguir ser aprovado no nosso curso, ok? Além do talk, você vai ter que fazer as provas, mas das provas eu falo na sequência. Vamos lá então. Bom, aqui nós temos os dias de atenção especial. Que são dias de atenção especial? Dentro do nosso calendário, que nós vamos trabalhar já já com ele, nós temos o dia 0, que é hoje, que é onde nós vamos trabalhar o planejamento. Já estamos fazendo isso. O dia 1, onde nós vamos iniciar o curso. Nós vamos pegar a nossa aula, a Class Advance 1, e começar a trabalhar com ela. A partir dali começa o nosso curso, a cada 2 dias uma nova aula, e vamos até o 30º dia. No dia 17, nós vamos ter a nossa prova, que nós chamamos de mid-test. A prova fica aberta durante 3 dias para que você faça. Se você perder esse prazo, vai ter que entrar em contato conosco para que a gente possa abrir no final do curso uma nova oportunidade para você fazer a prova. No dia 31, abre a Final Test, que é a prova final, onde você vai ter que fazer também, mesma coisa, se você perder a prova final, você tem que entrar em contato conosco
para abrir nova data para fazer a prova. Essa prova final ela fica aberta durante 5 dias para vocês. E no dia 45 nós temos o encerramento do curso. Espera aí, Paulo, o curso não é de 30 dias, por que está com 45? Ele está com 45 porque a Really conhece o aluno brasileiro. A gente sabe que você pode ter algum problema nesse período de organização, de agenda e alguma coisa assim. Então você consegue reorganizar o seu calendário até o dia 45. Com um detalhe, você só não consegue reorganizar a Class at Once. A Class at Once você tem aqueles 3 dias para assistir. Se você não assistiu a Class at Once nesses 3 dias, você vai continuar fazendo as Study Class normalmente, tá? A gente só indica, se você não assistiu a Class at Once, assiste a primeira passada da Study Class, assiste ela sem legenda, para que você consiga repetir a experiência da Class at Once, tá bom? Não tem problema nenhum, você não perde conteúdo se você não assistir a Class at Once. Você vai perder um dos passos que está planejado para você desenvolver bem o seu inglês. Mas nós não perdemos conteúdo em nenhum momento aqui na Really. E agora eu vou falar para vocês de um bônus que nós temos aqui nessa aula para você. Nós vamos ajudar você a se organizar. Para isso, nós disponibilizamos uma planilha que está aí com vocês. Vocês vão baixar essa planilha, está em PDF aqui, vou pegar a minha, daqui a pouco eu explico para vocês. São 2 folhas que vocês têm, onde vocês vão conseguir se organizar. Essa primeira folha, nós temos as 15 primeiras aulas, onde nós vamos conseguir trabalhar todo o nosso conteúdo. E a segunda folha é o que eu falei, que nós temos do dia 31 ao dia 45, para se reorganizar, para a gente conseguir trabalhar qualquer outra atividade que tenha ficado para trás. Eu venho aqui, anoto e refaço essas atividades. Perfeito? Me acompanha aqui no slide, fica mais fácil de vocês verem. Bom, está aqui a nossa planilha, do jeito que vocês têm aí. Vocês vão colocar a data, preencham a data nessa primeira coluna. Isso aqui é muito importante para vocês se organizarem. Então, na primeira página, preencham já hoje. Então, o dia de hoje, todos os dias que vão abrir as aulas. Aqui nós já preenchemos para vocês o 1, 2, 3, que é a data da aula, ou o nome da aula que nós temos. Tudo que está em verde, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, que fica mais fácil de vocês verem. Tudo que está em verde é o dia que abre a aula, o que está em vermelho é o dia que a aula encerra. Assim que vocês assistirem essa aula, vem aqui e marca isso aqui como um ok, né, que você assistiu a aula. Da mesma forma, assim que você fizer a Study Class, você vem aqui e marca. Assim que você fizer a Listen, você vem aqui e marca. Assim que você fizer o Talk, você vem aqui e marca. Quando você tiver a prova, ela vai estar aqui com um quadradinho para que você marque também. E a última coluna é o meu resultado. Ela é muito importante também para que você consiga fazer um acompanhamento, para que você consiga fazer a sua observação. O que são essas observações? As observações são importantes para que você possa pensar no que aconteceu. Por exemplo, eu não consegui fazer a aula hoje porque eu estava com muita dor de cabeça. Perfeito, vai lá e anota. Você não precisa mandar isso para a Really, mas é importante, quando chegar lá no 30º dia, você saber o porquê que você atrasou o curso. E da mesma forma que, quando você tiver alguma coisa muito boa, você vai colocar ali, olha, hoje eu fiz os talks, todos os talks da aula 1 eu fiz uma tacada só, sentei meia hora lá e fiz todos os talks. Perfeito, estou ficando bom no inglês. Fiz o Listen. Essa aula é uma aula sobre viagem, então vai lá e anota, que é importante para você saber depois. Novamente, você não vai mandar esse material para Really, mas é muito importante para que você consiga acompanhar o seu desenvolvimento nesses 30 dias, ok? E caso você tenha algum problema, caso você tenha alguma dificuldade, nós deixamos aqui os nossos contatos para vocês. Me acompanhe aqui para vocês poderem anotar. Tem aqui o nosso e-mail, atendimento@really.education e o nosso telefone ou WhatsApp 11 94202 5955. Tá tudo aqui para que vocês possam fazer o seu trabalho, para que vocês possam desenvolver a sua jornada de 30 dias. Sejam bem-vindos a essa jornada de 30 dias. Conte com a nossa equipe da Really Experience.